Boa noite, meus amados e queridos irmãos e amigos nesta noite. Que bom estar com você, compartilharmos da comunhão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Acredito que Deus tem dado sobre cada um dos seus a sua graça e a sua infinita misericórdia, através da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro dos Salmos, capítulo 33, a partir do versículo 8 em diante, nos diz o seguinte: Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Glórias a Deus. Salmos 33, do versículo 8 ao versículo 15. Segunda-feira passada é uma data expressiva para o nosso país, 7 de setembro. E tem como título, como um grito, como uma proclamação, um brado: independência ou morte. Pela história, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil em relação a Portugal, com as histórias que nós já estudamos e já ouvimos falar. Por isso esse título dado, Independência ou Morte. Por isso, segunda-feira foi um dia comemorado e é comemorado com desfiles, manifestações de civismo em várias cidades do nosso Brasil. É um momento que inspira a refletir sobre o nosso país. Politicamente, essa independência pode ser um fato, mas a maior libertação que nossa nação precisa é a do pecado, isto é, da rebeldia contra Deus e da desobediência à sua palavra. O grito independência ou morte aplica-se muito bem também neste aspecto. Se a escravidão ao pecado continuar, o resultado é a morte eterna. E só Cristo pode nos livrar desse destino. Portanto, esta data deve ser um momento de reflexão, principalmente para os cristãos brasileiros, e seu papel em relação ao nosso povo. Ainda estamos muito longe desta independência do Brasil. Vemos um povo imerso em corrupção. Vemos um povo brasileiro imerso nessa injustiça social. Vemos um povo brasileiro imerso em variedades de violência. Muitas pessoas estão afastadas de Deus e não fazem a ideia de como se livrar da escravidão de seus desejos maus. Quem conhece o caminho para a liberdade precisa compartilhar isso com os outros. O profeta Jeremias, na sua palavra, ele alertou o povo judeu que seguiria exilado, que seguiria exilado para a Babilônia a respeito da sua responsabilidade pelo lugar onde viviam. Então, lá em Jeremias, capítulo 29, no versículo 7, também nos diz assim a palavra do Senhor: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, é isso que nos diz a palavra do Senhor,
que nós só devemos procurar paz na cidade se por ela, no Senhor também, estivermos vivendo na paz. O próprio Jesus, ele disse para os seus seguidores, que eles são sal e luz do mundo. Então, os cristãos, eles precisam sempre apresentar a iniciativa, a ação em favor desta sociedade. Independência ou morte. Não espere que as igrejas, que a sua igreja, que as igrejas do Senhor Jesus promovam uma ação de evangelização. Se você já experimentou que depender de Deus é muito melhor do que estar escravizado pelo pecado, conte isso, proclame isso, grite isso para alguém hoje, para alguém que está ao seu lado, para alguém que está caminhando com você. Só assim o Brasil inteiro poderá ser salvo da misericórdia de Deus. Independência do pecado só é possível pela dependência de Deus. Vamos orar mais pelo nosso país. Vamos orar mais pelos nossos governantes, para que a paz esteja em nós, não somente, mas que ela possa ser distribuída para todo o povo brasileiro, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esta noite maravilhosa. E queremos, ó Pai, através da paz do Senhor Jesus, cultuar o Senhor. Apresentarmos diante de Ti para que nesta noite possamos oferecer a Ti um culto que agrade ao Senhor. Queremos glorificar o Teu nome, exaltar o Seu nome, Senhor. Por nós dependermos do Senhor para as nossas vidas. E Te agradecer porque a morte do Teu Filho na cruz foi um grito de independência do pecado para as nossas vidas. E queremos, ó Pai, poder proclamar para a sociedade, para o povo brasileiro, expressar, meu Pai, esse grito de independência, mas que eles possam ser libertos do pecado, libertos das corrupções. Deus, em nome de Jesus, queremos oferecer esse culto a Ti. Receba os nossos louvores como forma de gratidão, como forma de adoração a Ti, ó Pai. E que possamos, meu Pai, adorá-lo na beleza da Tua santidade. Que a palavra proclamada nesta noite venha de encontro às nossas necessidades, venha de encontro, Senhor, aos nossos anseios, aos nossos desejos, de encontro à Tua vontade. Que a proclamação da Tua palavra nesta noite para o Teu povo e para os nossos amigos que nos acompanham, seja para que eles possam ser libertos do pecado, em nome de Jesus. Te agradecemos, meu Pai, também por aqueles que estão recuperando a sua saúde, pelas crianças, pelos jovens e adolescentes da igreja, pela primeira igreja batista em Costa Barro, pelos nossos idosos que estão, Senhor, ó Pai, vivendo esse momento, todos nós estamos vivendo esse momento de distanciamento social. Te pedimos pela vida, Senhor, de todos os nossos irmãos e amigos, ó Pai, conhecidos que se encontram enfermos, a todos, fisicamente e espiritualmente. Cura, Senhor, liberta, põe as Tuas mãos de graça e poder. Salva-os, meu Pai, e que o Senhor possa fazer segundo a Tua vontade, tirando, ó Pai, dessas condições de enfermidade, sem, ó Pai, rastro de sequelas, em nome do Senhor Jesus. Pai, queremos Te agradecer também, ó Deus, pelo processo de sucessão pastoral, ó Pai, a etapa que já estamos seguindo e avançando. Te agradecemos, meu Pai, muito pela vida, Senhor, pela cooperação do Teu Evangelho, assim como expressou Paulo, ó Deus, ser cooperador em Cristo Jesus. Te agradecemos pela vida do pastor Leandro Gomes. Abençoa o Teu servo, Senhor, ó Pai, que tem estado, Senhor, ó Pai, de forma cooperativa, a Tua casa, a Tua igreja, ao povo da primeira igreja batista em Costa Barros. Seja com o Teu servo, abençoando diariamente a vida dele, Senhor, seu objetivo, seus propósitos, ó Pai, cooperando para o reino dos céus. Seja com a sua esposa, seus filhos, abençoe grandemente a sua família e estendendo a todos os seus demais familiares, que a todos possam ser ainda alcançados pelo Teu Evangelho da graça.
possam ter a independência na sua vida, libertando-se dos pecados e tendo a dependência total de Deus. Pai, muito obrigado por esse processo. Seja, Senhor, ó Pai, com a finalização dele. E que tudo na nossa vida, Senhor, não seja sempre como se começa, mas como vem a terminar. E queremos terminar o nosso processo, queremos terminar a nossa vida, Senhor, cumprindo-se a Tua vontade. Tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, por Te suplicamos e oramos, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Vamos louvar e agradecer ao Senhor nesta noite. Amém. Povo de Deus, cumpriu vosso encargo de proclamar do nosso Deus o amor, pois Ele compassivo não deseja a perdição do pobre pecador. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Oh, contemplai milhares que perecem, presos nas garras do pecado e mal, sem que haja quem com pena lhes indique Cristo Jesus, libertador real. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Não consintais que fiquem desgarradas as almas pelas quais Jesus sofreu. Que haja cuidado que ninguém se perca por descuidarmos o mandado seu. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Filho que vem, mas antes desta vida, apregoai a graça e seu amor. Que estejam prontos todos os remidos para clamar Cristo Redentor. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Nova criatura sou, teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos, me leva à paz dos verdejantes. Eu quero te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Oh. Nova criatura sou, teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos, me
leva a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Eu quero te obedecer. Os teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Tua palavra me leva à tua vontade. Tua palavra me leva à tua vontade. Oh, tua palavra me leva à tua vontade. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos então estar dando continuidade ao nosso culto nesse momento com a mensagem que Deus preparou pra gente nessa noite. Quem está acompanhando sabe que a gente está fazendo uma série de 10 mensagens baseadas nesse tempo de pandemia que a gente viveu e ainda está vivendo, e de alguns acontecimentos que tiveram também ao longo desse tempo. E a mensagem de hoje é a 5ª mensagem dessa série de 10. Então a gente já está agora na metade dessa série. E o tema de hoje foi inspirado um pouco em alguns acontecimentos que tiveram nesses últimos tempos. E o tema de hoje é racismo, uma hierarquia na sociedade. E aí, hoje a gente vai abordar um pouco o que é o racismo, a gente vai entender se ele realmente existe, olhar em volta e ver, caso ele exista, quais são as aplicações dele, de que maneira a gente pode enxergá-lo na sociedade, na igreja. Então, acho que vai ser um tema bem legal pra gente pensar bastante e analisar ao nosso redor, certo? Então, a primeira coisa que eu fiz foi entender o que é o racismo. Então, eu procurei lá no dicionário mesmo o que é a definição do racismo e eu vou trazer aqui pra vocês o que eu achei, que foi o seguinte: racismo é o conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças, entre as etnias. Então, resumindo, o racismo é quando se estabelece uma hierarquia entre raças, ok? E aí eu fui procurar melhor o que era também hierarquia. Então, o racismo é hierarquia entre raças e agora a gente vai ver qual é a definição de hierarquia. E no dicionário, hierarquia dizia assim: é uma organização fundada sobre uma ordem de prioridade entre os elementos de um conjunto ou sobre relações de subordinação entre os membros de um grupo com graus sucessivos de poderes, de situação e de responsabilidades. Então, vamos recapitular. O que é o racismo? É hierarquia entre as raças. E o que é a hierarquia? Tem duas partes importantes nessa definição que eu tirei do dicionário que ele fala: ordem de prioridade e subordinação. Beleza? Então, juntando essas duas definições, a gente entende que o racismo é hierarquia entre as raças, ou seja, há uma ordem de prioridade entre as raças ou uma subordinação de uma raça à outra. Beleza? Então, vamos lá. A partir desse conhecimento que a gente acabou de entender, que a gente tirou lá do dicionário, a gente precisa analisar essas relações na nossa realidade, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa família. A gente precisa, a partir desse entendimento, analisar se isso realmente acontece, se realmente há uma hierarquia entre as raças, se há uma ordem de prioridade ou uma subordinação entre uma raça e outra, beleza?
Então, acho que a gente poderia, de repente, começar a analisar algumas áreas, né? Há uma hierarquia entre as raças? Há uma subordinação? Vamos pensar aqui. Normalmente, quando a gente vê, por exemplo, uma empresa, a gente vê os cargos mais altos, os cargos de gerência, de chefia, sociedades, elas são ocupadas normalmente por pessoas brancas. E normalmente quando a gente vê cargos mais baixos, como auxiliar de limpeza, de serviços gerais, porteiro, entre outras coisas de cargos mais baixos, são ocupados por pessoas negras. Então, em uma empresa, na maioria das empresas, é fácil a gente observar essa subordinação entre raças, certo? Então, vamos ver alguns dados para não dizer que eu estou inventando isso, né? A gente vê, mas a gente pode achar que é só na empresa que a gente trabalha, ou então é só na empresa de um conhecido nosso, ou então isso é coincidência, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu vou mostrar aqui para vocês alguns dados que eu tirei da internet e que demonstram dados que o IBGE fez, e aí a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Então vamos lá. Em 2019... somente 29% dos cargos gerenciais das empresas eram ocupados por pessoas pretas ou pardas, ou seja, nem 30% dos gerentes das empresas eram pessoas pretas ou pardas. Além disso, aí eu fui ver sobre rendimento mensal, ou seja, qual era o salário, quanto de dinheiro as pessoas têm em diferentes raças. E aí a gente viu o seguinte: o rendimento mensal de pessoas brancas é, em média, R$ 2.796, enquanto da população preta e parda é de R$ 1.608. Então, o rendimento médio de brancos, R$ 2.796, rendimento médio da população preta e parda, R$ 1.608, ou seja, mais de R$ 1.000 de diferença. E as diferenças entre as raças no nosso país, que demonstram essa hierarquia ou essa subordinação, não param por aí. Eu tenho mais alguns dados para mostrar aqui. Infelizmente, a gente também vê que pessoas pretas ou pardas, eles também são mais atingidos pela violência. Então, nessas pesquisas, a gente pode ver que em todos os grupos etários, em qualquer idade que seja, a taxa de homicídio de pessoas pretas ou pardas sempre supera a taxa de homicídio de pessoas brancas. Então, tem uma faixa aqui específica que eu vou dizer para vocês a diferença. A taxa de homicídios para pessoas pretas ou pardas entre 15 e 29 anos, ou seja, são os nossos jovens, de pessoas pretas e pardas é de 98,5 em 2017. Foi de 98,5 em 2017. E a taxa de homicídio para brancos era de 34, ou seja, 34 para brancos e 98,5 para pessoas pretas e pardas. E também a gente consegue ver uma diferença, que não há igualdade de cor ou raça na representação política. Então, quando a gente olha para os deputados federais do nosso país, somente 24% dos deputados federais são pretos ou pardos. Quando a gente vê os deputados estaduais, somente 28% são pretos ou pardos. E quando a gente vê os vereadores, somente 42% são pretos ou pardos. Ou seja, também na esfera política, a dominação é de pessoas brancas, certo? Então, todos esses números, eles conseguem mostrar pra gente, de forma um pouco mais clara, são dados, pessoal, é pesquisa e são dados verídicos, certo? Esses dados conseguem mostrar pra gente que a gente vive em um país que tem o racismo em todas as estruturas. Eu mostrei aqui alguns dados da relação política, dados de violência, dados de rendimento mensal, dados de empregos. Então, foram várias áreas diferentes para que a gente consiga perceber que, seja em estruturas completamente diferentes, todas elas são afetadas pelo racismo. Então, a gente entende que no nosso país a gente vivencia todo dia uma realidade do racismo estrutural. Eu acho que algumas pessoas já devem ter ouvido sobre esse termo, né? O racismo estrutural. Mas para quem não ouviu, eu vou dar uma explicação aqui melhor do que é o racismo estrutural. Então é o seguinte, o racismo estrutural, ele é a formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas,
culturais e interpessoais dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social ou étnico em uma posição melhor para ter sucesso e ao mesmo tempo prejudica outros grupos. Então é tudo isso que a gente vem falando aqui em cima, certo? O que significa o racismo estrutural? O que acontece dentro das estruturas são práticas que acontecem nas instituições, que é uma coisa já histórica, não é de hoje, que acontece dentro da nossa cultura e nas relações interpessoais entre pessoas dentro da nossa sociedade. E o que isso faz? Ele coloca um certo grupo étnico, ou seja, uma raça específica, em uma posição melhor para que essa raça tenha sucesso, em detrimento de prejudicar um outro grupo étnico, uma outra raça. Então, isso é o racismo estrutural. E aí a gente viu que ele realmente acontece baseado nos dados que eu falei e em muitos outros que demonstram isso, correto? Então, infelizmente, por conta do racismo ser um problema estrutural, ele estar em todas as estruturas do nosso país, ele também afeta nossas igrejas, certo? Então, eu fui pesquisar um pouco sobre isso, qual é a relação da igreja evangélica, que é aquela que a gente se encontra, aquela que a gente se identifica, aquela que a gente participa, aquela que a gente realmente se sente o corpo dela, certo? Então, a relação dessa igreja, que somos nós, não só a instituição, mas também nós como corpo, né, como parte dessa igreja, com a nossa relação com o racismo. Então eu encontrei 10 fatos que provavelmente a gente não sabia de todos eles. E aí esses fatos são relacionando a igreja e a época da escravização que houve aqui no Brasil, certo? Então vamos lá. Vou para o primeiro fato sobre isso. É o seguinte: alguns anglicanos que viveram aqui no Brasil, eles buscaram cristianizar os filhos dos escravizados. Então, aqui na cidade do Rio de Janeiro, tinha um grupo de anglicanos que se chamava Christ Church, e os membros dessa igreja, que eram na maioria extremamente abastados financeiramente, eram pessoas ricas, eles eram donos de escravos, eram membros da igreja anglicana e eram donos de escravos. E esses anglicanos, eles buscavam cristianizar os filhos dos escravos e eles forçavam eles a se batizar e trocavam nomes deles por nomes de pessoas cristãs. Tem problema eles evangelizarem os escravos? Primeiro, já não deveria ter escravos, mas tem problema a evangelização? Não, isso é uma ordem de Deus. Mas o problema é que eles não só tinham escravos, mas além disso, eles forçavam esses escravos a se batizarem e trocava o nome, trocava a identidade de quem eles eram, certo? Então esse foi o primeiro fato sobre a relação da igreja no Brasil com a escravidão. Vamos lá então para o segundo fato. O segundo fato pode até mexer um pouquinho mais com a gente, que é o seguinte: os primeiros evangélicos batistas no Brasil possuíam escravos. Então eram pessoas da nossa denominação, as pessoas que trouxeram a Igreja Batista para o Brasil, essas pessoas possuíam escravos aqui no Brasil, certo? Vamos lá então para o terceiro fato, e o terceiro é o seguinte: havia evangélicos ingleses aqui no Brasil, e esses evangélicos ingleses especificamente, eles aqui tinham mais de 2.000 escravos evangélicos ingleses que viviam aqui no Brasil, somados possuíam mais de 2.000 escravos, ok? Vamos então agora para o quarto fato, que é o seguinte: os metodistas, na sua escola dominical, eles tinham 2 classes separadas para escravizados, ou seja, os escravos negros não podiam frequentar as mesmas classes dominicais e escolas bíblicas que os demais membros da igreja, certo? Vamos então para o quinto fato, que é o seguinte: os crentes evangélicos compravam escravos em leilões.
temos registros de que alguns crentes evangélicos compravam escravos em leilões. O sexto fato é o seguinte: há relatos de que missionários levavam escravos em suas viagens de pregação do evangelho, mas não era para cooperar com a missão, mas sim como um empregado pessoal, como um servo. Eles iam como missionário para outros lugares evangelizar e eles não deixavam de carregar os seus escravos para que estivessem ali os servindo o tempo todo. O sétimo fato é o seguinte: evangélicos luteranos alemães que viviam também no Brasil, eles também possuíam escravos. Vamos agora então para o oitavo fato, que é o seguinte: quem sabe um pouquinho de história sabe que houve uma revolta dos malês. Ela aconteceu em Salvador, na Bahia. Ela foi em 1835. E nessa revolta, que foi a revolta de alguns escravos, foram 160 escravos que foram acusados na justiça por essa revolta. Desses 160 acusados, 45 eram escravizados por evangélicos, ok? O nono fato é o seguinte: os evangélicos ingleses possuíam seus escravos como bens ou investimentos. Eles registravam que esses escravos eram bens ou investimentos deles, certo? Ou seja, é uma propriedade minha e é uma grana que eu coloquei como investimento. E o décimo e último fato é o seguinte: os evangélicos lucravam com a escravização de seus próprios filhos com escravas. Então há registros de que evangélicos tinham filhos com escravas e depois eles vendiam esses filhos que eram deles para que eles pudessem lucrar com isso. Enfim, esses fatos são muito tristes, mas eles fazem a gente perceber que o racismo, ele não está somente na sociedade, ele não está somente em estruturas seculares, mas infelizmente ele também faz parte do histórico das igrejas evangélicas. Então as igrejas evangélicas têm o racismo na sua estrutura, na sua formação, na sua história e nas suas relações, ok? Então realmente a gente vê que ainda hoje a gente carrega essa herança maldita, né, de atuar nas nossas relações dentro da igreja, nas nossas relações eclesiásticas, de maneira a agir com hierarquia entre as raças, certo? O que é o racismo. Mas apesar da gente ver tudo isso infelizmente acontecendo, nós sabemos que Jesus Cristo chamou a todos nós igualmente, sem nenhuma distinção. Então por isso a gente vai ler um versículo para deixar isso bem claro, que é o versículo que está em Gálatas 3, 28, que diz o seguinte: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, em Jesus Cristo, esse versículo diz que todos nós somos um. Não tem hierarquia, não tem subordinação, não tem raça superior, não tem nada disso. Jesus Cristo nos enxerga todos igualmente, sendo um só em seu corpo. E pode ser muito triste pra gente saber que tudo isso aconteceu, mas apesar de tudo isso, a gente tem um exemplo muito legal para que a gente possa se inspirar, e é de um irmão batista nosso, né? Tem uma pessoa muito conhecida que foi um pastor batista chamado Martin Luther King, e ele foi a pessoa mais jovem da história a receber um prêmio Nobel da Paz, e ele recebeu esse prêmio por conta da luta dele por igualdade social e racial, certo? Então, a forma como Martin Luther King lutava era pacifista, e ele era inspirado em ações de Gandhi, que pregava a desobediência civil. Ou seja, essa forma que ele lutava consistia em não cumprir leis e normas que eram impostas à sociedade, mas que eram completamente injustas. E ele realizava tudo isso de forma pacífica, certo? Então, no caso dessa luta do movimento negro do Martin Luther King, ele vivia nos Estados Unidos, e essa luta começou e ganhou mais destaque quando... Vou contar um pouquinho da história dele para vocês.
quando houve um boicote à segregação racial que existia nos ônibus do transporte coletivo no Alabama, que era onde ele vivia. Então, nos ônibus havia assentos específicos para negros e assentos para brancos. E aí eles fizeram o movimento negro, liderado por Martin Luther King da época. Eles fizeram um boicote ao transporte público para que essa segregação acabasse. Isso foi na década de 50. Então, esse boicote que eles fizeram durou cerca de 382 dias, ou seja, um pouco mais de um ano. Nesse tempo, nesse período de boicote, Martin Luther King ficou preso. Ele teve a casa dele como alvo de bombas e ele foi submetido a abusos pessoais de pessoas que eram contra a luta dele contra a segregação racial. Mas apesar de todos esses problemas, eles tiveram uma vitória, porque o resultado da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, naquela época, isso já foi em 1956, alguns anos depois, eles decidiram de que a segregação racial em todos os locais públicos dos Estados Unidos viraria ilegal a partir daquele momento. Então, realmente foi uma vitória do movimento negro, foi uma conquista deles, certo? E aí, Martin Luther King não parou por aí. Ele também apoiou inúmeras greves e lutas estudantis entre 1957 e 1968. E nesse período ele rodou milhões de quilômetros e ele proferia inúmeros discursos contra a segregação racial. A história dele é muito interessante porque ele foi preso mais de 20 vezes, ele escreveu 5 livros, ele escreveu inúmeros artigos e as ações lideradas por ele resultaram também em uma coisa muito importante, que foi o direito de votos a pessoas negras no Alabama, o lugar onde ele vivia. Então, toda essa ação política que Martin Luther King, um pastor batista, fez, possibilitou a divulgação dessa luta para que pessoas negras tivessem direitos civis, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. E ele inspirou isso, né? A luta dele inspirou isso. Infelizmente, por conta dessa luta contra a segregação racial, Martin Luther King conseguiu inúmeros inimigos, né, ao longo da vida. E isso realmente é um exemplo de como o racismo estava, né, e ainda está muito enraizado na sociedade, certo? Você virar inimigo de uma pessoa que luta contra a segregação racial significa que você é extremamente racista, certo? Então, isso foi visto antigamente e, infelizmente, é visto até hoje. Então, por conta desses inimigos que Martin Luther King conseguiu, em 1968, durante o apoio a uma greve de trabalhadores da limpeza pública na cidade de Memphis, no Tennessee, o Martin Luther King foi assassinado. Então, apesar de muitas vitórias que ele e todo o movimento alcançaram, a morte dele, o assassinato dele, demonstrou que ainda havia muito caminho a trilhar nessa luta por igualdade social, não só lá nos Estados Unidos, onde ele vivia, mas no mundo inteiro. Então, Martin Luther King foi assassinado, ele foi machucado, e a gente entende que ele era um pastor batista, ele era um cristão, e as pessoas não podem machucar Deus, certo? As pessoas não poderiam fazer com Deus aquilo que fizeram com Martin Luther King, mas as pessoas fizeram com aquele que era imagem e semelhança de Deus. As pessoas foram contra uma luta digna, uma luta realmente de verdade, uma luta necessária. Então essas pessoas não machucaram Deus porque elas não têm essa capacidade, mas elas machucam aqueles que são imagem e semelhança de Deus. Então, enfim, a partir dessa história de Martin Luther King, a gente entende que não é de hoje que a gente vê que existe essa luta contra o racismo, mas apesar dessa luta ser tão antiga, ainda hoje a gente vê que esse pecado perdura nas nossas igrejas e na nossa sociedade. E recentemente teve um caso bastante conhecido, né, bastante repercutido, que foi o assassinato de George Floyd. Não sei se vocês lembram, mas foi um homem negro abordado por um policial branco nos Estados Unidos, e ele foi assassinado por esse policial branco, que ficou com o joelho pressionando o pescoço do George Floyd, e ele foi morto sem fôlego, asfixiado por aquele policial, mesmo sem ter nenhuma prova de que ele havia feito nenhum crime, e mesmo se houvesse,
não seria justificativa. Mas tudo isso repercutiu muito no mundo, certo? Quem acompanhou os noticiários, a televisão ou notícias na internet viu que houve diversos movimentos no mundo, né? Não só nos Estados Unidos onde isso aconteceu, mas no mundo inteiro, contra essa ação policial completamente violenta e racista, completamente designada a pessoas negras, certo? E eu vi um vídeo de um movimento, de uma manifestação que teve contra essas ações policiais racistas, em que uma menininha marchava com a mãozinha pra cima e ela cantava a musiquinha No Justice, No Peace, e aí, que em português significa sem justiça, sem paz. E ela cantava essa música com muita força e esse lema ficou muito na minha mente. Eu comecei a pensar sobre isso, eu cheguei à conclusão que essa frase antirracista, ela é muito bíblica, certo? E aí eu lembrei de um versículo que está em Isaías 32:17, que fala o seguinte: e o efeito da justiça será a paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Então aquela menininha com o braço para cima dizendo que sem justiça, sem paz, realmente confirma o que diz em Isaías, que o efeito da justiça será a paz. Então, enquanto não houver justiça, não haverá esse efeito da paz, correto? Então, eu peço a Deus que nós, enquanto cristãos, enquanto igreja de Cristo, enquanto corpo de Cristo, a gente possa se arrepender do pecado do racismo que, infelizmente, esteve historicamente nas nossas estruturas eclesiásticas e perdura até os dias de hoje. Que o Senhor nos use como Martin Luther King, que a gente possa lutar todos os dias. Enquanto a gente vê um ato de racismo acontecendo, que a gente possa lutar contra isso. E que a gente possa realmente ser instrumentos da justiça do Senhor, para que reine sobre nós a paz de Deus. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por falar conosco, Deus. Nós queremos te agradecer por ter tanta misericórdia de nós, que somos tão pecadores, Deus. Nós que mesmo quando a gente nem tem intenção, o nosso coração se enche de coisas tão malignas, Senhor. Nós agradecemos pela tua misericórdia nas nossas vidas. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, nos arrependendo dos nossos pecados, Deus. Nos perdoa por sermos tão discriminatórios. Nos perdoa, Senhor, por sermos tão racistas, Deus. Nos perdoa, Senhor, porque a gente não consegue olhar para o nosso irmão e vê-lo como nosso igual, Senhor. Nós olhamos para os nossos irmãos e vemos eles como nossos servos. Nos vemos como superior a eles, Senhor. Mas o Senhor deixou um ensinamento para nós. Quem quiser ser o primeiro, que sirva a todos, Deus. Então nós precisamos nos sentir servos dos outros e não achar que nós somos hierarquicamente maiores, que nós somos acima das pessoas, que temos ordem de prioridade contigo, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelo nosso pecado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, não nos deixe, Deus, repetir esse erro que está tão entranhado na gente, que é algo tão estrutural, que está em todos os lugares, que está, Senhor, em todas as estruturas, Deus. Elimina, Senhor, erradica o racismo da nossa sociedade. Quantos jovens negros estão padecendo, Senhor, por violência policial? Quantas pessoas não conseguem vagas de emprego? Quantas pessoas vivendo em subempregos, com salários mais baixos por conta da cor da pele que o Senhor colocou com tanto amor nas pessoas, Deus. Nos perdoa por achar que o Senhor errou em colocar uma cor tão linda, Deus, em alguém. Em colocar uma cor que é tão discriminada pelas pessoas. Nos perdoa por isso, Senhor. Cura o nosso coração, Deus. Nos ajuda, Senhor, a ser instrumento da tua justiça nessa terra, Senhor. Nos dê coragem, nos dê ousadia para sempre que a gente vê um ato de racismo, um ato de injustiça, um ato que alguém pensa que o Senhor errou ou que o Senhor fez um maior do que o outro, Deus. Que o Senhor nos dê coragem para combater isso, Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a demonstrar o teu amor por todas as pessoas igualmente, Senhor. Nos perdoa do nosso pecado, Deus, e faz de nós instrumentos de justiça e de paz para nossa nação, para nossa sociedade e em qualquer lugar onde nós estejamos inseridos, Deus.
Por mais que o racismo seja algo tão estrutural, esteja em todos os lugares, Deus, que o Senhor nos faça antirracistas, que o Senhor nos faça, Senhor, pessoas que lutam contra isso e que levam a tua paz, a tua justiça e o teu amor para todos. É o que nós te pedimos, Senhor, muito gratos da tua misericórdia e muito gratos, Senhor, porque o Senhor nos despertou para isso, para esse pecado tão histórico, tão antigo, Deus. Que o Senhor possa usar a nossa geração para corrigir esse erro, Senhor, para corrigir esse pecado e que nós sejamos instrumentos teus, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.